Existem no planeta hoje mais de 150 medicinas. Mais de 150 medicinas. Vocês vão perceber que a gente vai conhecer um pouco da evolução e perceber que a evolução não é uma coisa fixa. Aconteceu isso naquele período, depois naquele período aconteceu isso, depois aconteceu... Não, está tudo misturado. Hoje, 2019, nós temos práticas que aconteceram lá atrás, na Idade das Cavernas. Está tudo misturado. Teve um poeta que, nessa simples frase, ele fez um resumo de toda a evolução da história da medicina. Muito interessante esse cara. Eu não consegui registrar o nome dele, eu perdi. Antes de 2000, no ano de 2000 a.C., como que se dava a medicina? Como essa raiz? No período de 1000 anos depois de Cristo, como que se dava a medicina? Não, raiz não. O domínio da igreja. O que vai curar você é a oração. A medicina passou a ser oração. Depois, a reza passou a ser superstição. Você vai beber uma poção mágica, os alquimistas. Depois, essa poção passou a ser um veneno de cobra. O início da ciência, os comprimidos. Depois, o comprimido passou a ter sentido nenhum. Não vale nada, você tem que tomar um antibiótico. E atualmente? Vamos comer essa raiz. Olha o ciclo. Tem gente hoje que só se trata com antibiótico. Tem gente hoje que só, para ele, o que vale é a oração. Tem gente que é... Tem uns que é porque acreditam, tem outros que é porque nem sabe que existe, só tem acesso àquilo. Você vai no interior, as pessoas estão, os raizeiros, as pessoas estão nas suas as benzedeiras, que inclusive aqui em Brasília está crescendo, está ampliando, estão retomando os espaços. Acho que tem um centro de saúde aqui na Asa Norte, uma vez por semana, parece que está lá a medicina do antibiótico, convivendo lá com a oração. Está tudo assim. É muito importante que você reconheça, porque você vai lidar com esse público que está girando aqui. Desde que surge o homem, desde que o homem se manifestou, existe a dor, existe o sofrimento. É natural um do outro. Como é que se lidava com isso? A medicina e a religião estão misturadas. Tanto que os primeiros médicos eram sacerdotes. Então, os povos primitivos já adoeciam. Como que eles se cuidavam? Como que eles curavam? Né? A gente vai, aos pouquinhos, entender tudo isso. Antes da gente ter um grupo de pessoas que se reunia em conjunto, as pessoas viviam, pequenos grupos, indivíduos, e eles sofriam. Antes de se organizar as sociedades, as tribos, os clãs, propriamente dito, as primeiras civilizações organizadas, era tudo muito instintivo. Quem tem animal em casa? Quem mora em casa tem cachorro, que tem grama, que tem essas coisas. Já perceberam o que acontece? De vez em quando seu cachorro está lá comendo a grama, comendo uma planta. Exato. Então, a primeira coisa que está ligada à medicina, que eu destaco para vocês, é o instinto. É o instinto, não é a inteligência. Tem alguma coisa mal, tem alguma coisa errada. Não preciso do exame, não preciso da radiografia, não preciso... Tem alguma coisa errada comigo, tem alguma coisa errada. É o instinto, tem um alarme que diz, tem alguma coisa errada com você. Então, esse é o primeiro elemento que levou o ser, quando ele saía de uma harmonia, uma aparente harmonia, ele estava dentro de um processo, e ele desarmonizava, fruto daquele atrito natural, consigo e com a natureza, o instinto levou ele a buscar. E era tudo muito mágico.
O que quer dizer magia? Magia. Alguém poderia definir magia? Porque a primeira percepção da saúde, da doença, da medicina, foi que ela era mágica. Tem mágica aqui. Eu estava sentindo um negócio, eu comi isso aqui e não estou mais. Tem uma mágica acontecendo aqui. Sobrenatural, cura, transformação, mistério. Mistério. Cara, eu não sei. Mas o interessante é que naquele primeiro momento da caminhada humana, ninguém preocupava de onde veio isso, por que aconteceu isso. Simplesmente eu estava com um problema, o problema era eliminado e eu continuava a minha vida. Básico assim. Para que complicar? Se uma criança cai e machuca o joelho, por que eu vou pegar essa criança no colo e vou explicar para ela conceitos da psicossomática, conceitos arquétipos, falar do inconsciente para ela? Para quê? Não é melhor passar só o remedinho aqui, dar um beijinho e tal, vai brincar? E ele estabeleceu alguns princípios. E um deles, ele fala o seguinte: o que é em cima é como embaixo. Se você entender a sua história, você entende a história da humanidade. Se você entender a história da humanidade, você entende a sua história. Um está entrelaçado ao outro. Mas vamos continuar. Então, algo mágico. Eu sofria, acontecia um problema e havia uma intervenção. No primeiro momento, a intervenção era natural. Eu simplesmente me dirigia a uma planta, geralmente plantas. As plantas iniciaram tudo. Geralmente plantas, algumas questões de animais, alguns lugares. Ainda temos as fontes termais, ainda temos os lugares cavernas, que criam determinadas condições que hoje a ciência estuda e sabe que cria-se determinadas condições atmosféricas, de temperatura, a mistura de determinados elementos, transformando o teor da água, faz com que aquilo seja um lugar diferente. As pessoas iam para lá. Por quê? Quem levava ela? Tinha uma plaquinha? Não, era instinto puro. É o animal que vai comer a grama, que comer o mato, é instinto. A primeira coisa que move o ser em direção à sua cura é o instinto. Isso não foi eliminado, foi o primeiro passo e ele se mantém. Quando você visualiza uma escada, independente de quantos degraus essa escada tenha, você jamais pode dizer que esse degrau é mais importante do que esse degrau, ou menos importante do que esse degrau. Não só por isso, mas também quanto mais alto, mais te leva alto também. Se eu tirar esse degrau, toda a estrutura cai. Que esses primeiros degraus precisam ser considerados. Eu quero que nós estamos com toda uma tecnologia que ela entra na célula. Ela altera a sua estrutura genética. Mas a gente ainda tem crenças mágicas. A gente ainda tem rituais acontecendo e que funcionam. E que funcionam. Interessante é isso. Então as pessoas começavam, elas iam para os lugares, elas simplesmente iam para os lugares e elas ficavam lá. Elas percebiam, elas começaram a identificar determinadas folhas, determinadas árvores, determinadas flores, determinadas pedras. Elas começaram a perceber que, no começo dessa caminhada, estou falando aqui de milênios. Então a pessoa chegava, ela sentia um incômodo e imagina um lugar, imagine uma savana, imagine uma campina, cheio de plantas, cheio de tudo diferente. Aquela criatura sentindo uma dor profunda, profunda ali, alguma coisa. Aí ela vai andando, ela chega num lugar e ela vai exatamente naquela. Ela pega e come. Aí daqui a um pouco ela já melhora.
O problema é que nesse período ainda, nós não temos ainda o movimento da inteligência, da racionalidade, para fazer o princípio básico de toda a evolução, que é a observação. Se você não observa, você não entende. Se você não entende, você não domina. Se você não domina, você não supera. O princípio de qualquer evolução, consciência, crescimento, isso vale para o seu trabalho, isso vale para o seu relacionamento. Se você não observar. Por isso é que a filosofia, ela foi uma ruptura disso tudo. Porque os primeiros filósofos, o que eles faziam? Eles observavam. Eles ficavam lá, não tinha nada para fazer, era tudo rico. Tinha escravo para fazer tudo, sentava lá e ficava observando o movimento do sol, do tempo, o movimento dos animais. Eu ficava observando, olha só, interessante isso aqui. É a observação. Então, vai lá. Primeira característica que você precisa ter como profissional, não só terapeuta, mas como ser humano, até eu me atrevo a dizer, a sua capacidade de observação. Você precisa observar. Mas, se você tiver um olhar seletivo, você não vai observar corretamente. Se você selecionar o que você observa, se você entra nessa sala e você observar apenas o que você quer observar, você vai estar limitado. Você tem que observar tudo, inclusive o que você não gosta. Inclusive aquilo que machuca você. Você tem que observar. Pô, está aqui, existe isso. Está aqui do meu lado. O que eu observo de ruim em mim? O que eu observo de negativo em mim? Eu observo isso? Alguém veio falar comigo, eu lá. Como é que é o meu movimento? Eu fujo disso, eu desconverso, eu aumento o volume da televisão, eu ligo o meu fone de ouvido. O que eu vou fazer para não observar que, cara, eu preciso mudar? Observação, ok? E aí começaram a acontecer os rituais. Eu observei, caramba, eu vim aqui, eu estava sentindo essa dor. Aí eu comi, melhorei, ótimo. Só que começaram a ter algumas pessoas mais observadoras do que o normal. E elas ficavam observando, isso aqui funciona. Aí eles começaram. Só que era muito fácil as pessoas chegarem e fazer uso de algo e melhorar e ir embora. Pô, tem que ganhar alguma coisa com isso aqui. Já sei. Você está passando mal? Então é o seguinte, você vai ali, pega isso, mas antes de você pegar, você dá 3 pulinhos. Aí você coça a orelha. Aí você vai lá e come. Você vai ver como você vai melhorar. Está entendendo o raciocínio? Não. Aqui entraram os vivaldinos, os espertalhões. Começaram a construir um mecanismo, porque senão ele não precisava de mim. Ele podia ir lá direto, só lá pegar. Não, tem uma coisa aqui que eu tenho, que eu escrevo umas palavras mágicas, que eu faço uns sinais aqui. Quando você vem e fala comigo, eu faço uns sinais, você vai lá e funciona. Se você não fizer isso, não funciona. Ok? Olha a inteligência humana entrando em ação. Né? Mas, enfim, tudo bem? Isso acontece hoje? Alguém pode me dar pelo menos um exemplo? Dinheiro. Dizem que a medicina não constrói... A medicina não tem pacientes, a medicina tem clientes. E eu preciso que o cliente me mantenha. Eu sonho com um dia em que não haverão mais pacientes no planeta para os terapeutas trabalharem. Ninguém precisa de cura, todo mundo vai estar bem. Daqui a pouco vocês não vão precisar de ninguém para curar vocês, para equilibrar vocês. Vocês vão ver só isso. Mas então vamos continuar aqui. Então, os encantamentos, os sortilégios. Quem fazia encantamento e quem fazia sortilégio começou a ter um certo destaque na sociedade. Porque podem achar maravilhosos os advogados, os engenheiros, os professores, mas o desespero é pelo médico. Quem cura, quem tira o problema, quem principalmente tira a dor. Esse aqui é a pessoa, esse aqui tem o poder, esse aqui é o cara. E todo mundo vai atrás dele. Então eles começaram a acumular, e como isso no começo da caminhada era ligado ao sagrado,
tinha rituais, tinha encantamentos, tinha magia, eles começaram a ser os sacerdotes. Por que isso acontece? A gente vai começar, num primeiro momento, tudo era ligado à natureza. É o que está ali que vai me ajudar. Mas, num segundo momento, essa natureza passou a ser regulada por um sagrado, um ser superior. Tá certo? Muito bem. Alguns elementos começaram a ampliar e a complicar a vida, a ampliar os problemas e a complicar as dores do ser humano. Eles começaram a ter uma vida sedentária, começaram a domesticar os animais, começaram a construir, a plantar. Então, eles não precisavam sair atrás da manada, não precisavam, no verão ir para um lugar, no inverno ir para... Não, eles começaram a ficar no lugar. Sedentarismo. As pessoas começaram a se assentar. Aí começaram-se a ampliar os problemas. Aí os próprios animais da convivência não precisavam mais matar. Eu comecei a criar os animais, e é claro, esses animais não eram criados de uma forma correta, digamos, organizada. Tudo junto, dentro da casa. Em alguns lugares que você vai no interior, hoje você ainda encontra a galinha andando dentro da casa, o pato, o porco, tudo ali no quintal, tudo convivendo junto. Então, isso tudo foi começando a construir, a ampliar as doenças naturais. O próprio desgaste ambiental, a população, a poluição natural que foi acontecendo com o processo evolutivo. As pestes que sempre aconteceram com a humanidade. Eu vou dar um exemplo da peste negra, que a maioria de vocês devem ter, acompanhado no processo histórico, quando milhares de pessoas foram dizimadas. E aí, quando você vai entender como que se transmitiu a peste negra? Através dos ratos. Por que os ratos se proliferaram tanto na Europa? Porque eles começaram a matar os gatos. Por que mataram os gatos? Porque eram ligados à bruxa. Porque eram ligados à questão da magia. Então eles mataram, dizimaram os gatos na Europa. Os ratos juntava que não tinha isso, não tinha saneamento, não tinha condições básicas, mas e os seus predadores naturais foram mortos. Então os ratos, e aí a peste. Então, um exemplo, essas são as situações em que o próprio ser vai criando. Hoje eles geraram um tamborete, essa coisa toda. Isso aqui, então, veja bem, Joana, você está reforçando aquilo que eu estou falando. Esses conceitos, as ideias da humanidade, elas não surgem num lugar e num tempo e ficam ali. Elas movimentam-se. É o tempo inteiro. Vida e movimento. Tudo bem até aí? Dá para entender esse conceito? Quem é que foi criando o próprio mal-estar para o humano? O próprio humano. Mas por que esse humano, então, começou a procurar nos deuses a cura? Porque os primeiros sacerdotes... Aí essa história toda foi se organizando. As instituições foram acontecendo e os sacerdotes é que se denominaram como esses representantes desse divino, e agora tudo está aqui. E tudo acontecia nos templos, as pessoas iam aos templos, oferecer nos templos, e vocês vão perceber, deixa eu ver, eu vou voltar lá, eu só quero ver aqui. Sabe o que é isso? Sala de ex-voto. Alguém já foi em Aparecida do Norte? Ou seja, sabe o que são isso? São quadros de fotos, partes do corpo, algumas de borracha, alguma coisa. Isso aqui acontecia lá nos templos, na Antiguidade, no Antigo Egito. Lá atrás, as pessoas melhoravam e elas levavam uma representação. Não levavam o osso, mas levavam uma representação. Isso aqui está representando a cura que eu tive em tal lugar. E traziam e colocavam ali. Com o tempo, essas representações... Aqueles caras lá dos templos perceberam, acho que dá para ganhar um dinheirinho aqui, cara. Que tal a gente mesmo vender para eles, e eles depois vêm e colocam aqui no templo esses elementos. Se vocês já ouviram algo parecido, é só
fantasia, né? Então, a medicina passou a ter um caráter. Olha só, eu sinto uma dor, eu vou ali no campo e pego uma planta e como. Eu vou ali e pego um chá e como. Não. Agora você tem uma liturgia. O que é um elemento litúrgico? A missa é uma liturgia, por exemplo. Os cristãos católicos sabem. Tem uma liturgia. Tem o quê? Um roteiro, tem uma sequência, tem um ritual, tem uma prática, tem um começo, tem um meio, tem um fim. Você tem que fazer aqui. Você não começa a missa do meio. Para você começar a cura, você tem que pisar aqui. Depois você tem que pisar aqui. Depois você tem que pisar aqui. E essas ideias foram se colocando no ser. Qual é o passo que eu destaco aqui de desastroso? O ser começou a perder a sua naturalidade. As coisas não são naturais. Para elas acontecerem, elas têm que ter um rito. Tem que ter uma liturgia, tem que ter uma sequência. Senão não funciona. O que está acontecendo hoje, por exemplo, com algumas pessoas que têm um processo, um sofrimento psiquiátrico, onde eles têm que todos os dias fazer um ritual. Eles têm que parar no lugar, têm que estalar o dedo, têm que coçar a cabeça, têm que fazer aquilo. Eu esqueci o nome dessa doença. É o toque, mas tem um aprofundamento disso ainda. Que já estão o transtorno obsessivo-compulsivo, mas num estágio mais avançado, em que eles, todos os dias, eles têm que recitar alguma coisa. Então, enfim, o fato é que a saúde passa a ter um caráter litúrgico. Dá para entender essa ideia? Tudo era natural. Vá numa pessoa simples. Vá num lugar muito simples. Eu não estou dizendo simples ignorância, porque eu tenho pessoas cultas, doutores, que são simples. Mas eu quero que você encontre uma pessoa simples e veja como ela vê a vida com naturalidade. Ah, mas isso aconteceu. Não, isso é assim mesmo. O que a maioria de nós faz? Liturgiza a própria existência. Não, e faz um drama, e faz uma extensão, e faz com uma coisa que é simples. Esse movimento de caráter litúrgico não foi só para a medicina. Na humanidade, uma coisa não acontece só em um aspecto, medicina. Acontece em todos, na arte, na ciência, na política, em tudo. Acompanhe o movimento mais rápido para uns, mais lento para outros. Mas tudo é assim. Então, eu tenho que começar a conhecer os deuses. Eu tenho que entender os deuses, mas eu não tenho tempo para conhecer os deuses, eu tenho que trabalhar. Eu tenho que comer, eu tenho que produzir, senão eu não vou sobreviver. Não, tem um pessoal ali que fica, eles estudam os deuses, eles conhecem os deuses. Então você vai lá e conversa com eles. Você não fez isso, é porque você desagradou o seu Deus e agora você vai ter que fazer isso. Estão acompanhando isso aí? Ou os deuses, a gente já está lá na Mesopotâmia. A gente está caminhando. Então, por que você está assim? Eu ia lá e procurava a sacerdotisa. Qual é o seu nome mesmo? Karina. Karina, eu estou sentindo uma dor no joelho. Milton, certamente. Espera aí, deixa eu descobrir qual é o Deus que você tem ligação. Aí ela fazia lá os seus movimentos, seja lá com o que for. O seu Deus é o tal. E ele está chateado, cara. Você deixou de fazer isso aqui, você vai ter que fazer isso aqui. Faça isso aqui que você melhora. Entendeu? O movimento começando. Então, se os deuses estão felizes, como é que eu faço para deixar um Deus feliz? Eu vou fazer as oferendas, principalmente as oferendas. Agora, que oferendas são essas? Que oferendas são essas? Aqui a gente, enquanto o movimento inicial surgiu, isso funcionava muito bem, porque era uma oferenda verdadeira. Vai lá e pega isso e coloca no altar. Só que depois, vai lá e pega isso e coloca no altar, mas só serve se você comprar ali, daquele lugar, daquela pessoa.
Então tá, eu tenho que fazer uma oferenda, eu tenho que agradar aos deuses, fazer um sacrifício, mas também de vez em quando os deuses vacilavam. Raul Seixas tem uma música em que ele diz assim, o diabo fez uma cobra, o diabo deu cobra para uma asa enquanto Deus marcou. Então se coloca a ideia de que um Deus pode vacilar. E se esse Deus vacila, quem é que entra em campo? Os demônios. Olha, seu Deus está bem, você está bem com ele e tudo, mas, cara, os demônios entraram na sua vida. Agora você vai ter que fazer alguma coisa para melhorar isso aí. A gente vai ter que expulsar isso aí. Vai ter que fortalecer os seus deuses, vai ter que fazer alguma coisa para que os seus deuses fiquem bem, para que ele possa lutar contra os demônios, e os demônios vão ser expulsos e a sua saúde volta. Tudo bem? Isso é muito antigo, gente. Cara, isso é na Mesopotâmia, isso é o quê? Os historiadores me ajudem, eu esqueci de botar a data. Mas isso aqui deve ter pelo menos uns 5.000 anos antes de Cristo. Ou mais. Então, e ainda apareciam, além dos demônios, olha só, os deuses vacilaram, os demônios aproveitaram, e ainda tinham seres humanos vivaldinos que começaram, peraí, eu posso ganhar alguma coisa com isso. Aí eles começaram a fazer seus sortilégios, suas bruxarias, seus feitiços, suas mandingas. Se você não fizer isso, eu vou... E aí eles começaram aqui. Isso foi construindo um verdadeiro comércio em volta, tá certo? E o que foi começando a acontecer com essa prática? As pessoas, eu quero que vocês acompanhem isso, muito importante, o elemento natural foi se perdendo. E chegou um ponto em que tudo que estava acontecendo era porque havia um elemento externo acontecendo. Um Deus não estava sendo agradado. Um demônio que aproveitou. Outras pessoas que quiseram o meu mal. E as minhas responsabilidades? E os meus compromissos? Entende? Até hoje, você vai encontrar pessoas que, em hipótese alguma, assumem que tem algum tipo de compromisso com o seu processo de adoecimento, com o seu sofrimento. Elas culpam a sua dor, a sua desgraça. Sempre vai ter alguém fora, alguém perto, alguém distante, alguém concreto, alguém sutil, como, por exemplo, o sistema. A culpa é do sistema. Mas alguém vai ser culpado. Agora, e eu? Por que eu adoeci? Eu quero que vocês marquem bem isso. Eu perdi o meu espaço de naturalidade. Eu não sou mais natural. O que é ser natural? Eu gosto das ideias do Clóvis de Barros, quando ele diz assim, o sapo sapeia, a girafa girafeia, o vento venta, a chuva chuveia. Aí eu perguntaria, você é Janaína? Você é Merceia? Você Paulineia? Você Glorieia? Você é natural? Ou você foi construindo, com o passar do tempo, elementos, porque a história da humanidade é a minha história. A minha história é a história da humanidade. E aí a vida e a morte começou a se entrelaçar. Pô, cara, o parente morreu, está mal lá de onde está, e você vai ter que fazer alguma coisa, porque ele está te atrapalhando. Faz uma oferenda, faz alguma coisa, vai fazendo isso, que lá ele melhora, se ele melhorar lá, você fica bem aqui. E aí a coisa foi saindo. A cura que era alcançada ali, ao toque da minha mão, ela foi cada vez mais indo para distante. Cada vez mais indo além. Tá certo? Nenhuma responsabilidade da criatura, né? Aí vem a ideia de pecado. Pecado. Esse pecado é o pecado teológico, que é assumido por todas as tradições religiosas. Todas as tradições religiosas se fundamentam nessa ideia de pecado. Todos. Você comeu a maçã, você desobedeceu,
Então, há uma desobediência. Há uma desobediência. Então, o pecado. Então, o pecado arrebentou com a raça humana. E aí a doença... Aquilo que acontecia simplesmente porque eu corria demais no sol, porque eu comia alguma coisa estragada, porque eu brigava com um bicho, e eu comia um mato, alguma coisa, isso foi perdendo. Então, tem um pecado, você está em pecado, você precisa se purificar. Quando que esse pecado vai ser pago? Quando essa dívida vai ser paga? Quando que eu vou deixar de ser um pecador? E ter saúde? Muito bem. As pessoas começaram a construir naturalmente técnicas. Começavam a observar o fogo. Observando o fogo, eu vejo que você fez isso, por isso você está assim. Começar a observar as entranhas. Aí os sacerdotes começavam a fazer isso com os animais. Traziam um animal, rasgavam o animal, mexia nas entranhas. Seu problema. Depois levaram para os seres humanos. Rasgavam as entranhas e a leitura. Aí você vai ter a borra de café, você vai ter a leitura da mão, você vai ter a iridologia, você vai ter um monte de técnicas que vão fazer com que haja uma percepção. À medida que os conhecimentos vão se ampliando, as pessoas vão tendo outras percepções. Tá? A própria astrologia, observar, peraí, você está doente porque a lua está assim, então você vai ter que fazer isso. Você observou que em toda lua cheia você acontece isso? Então, seu problema é por causa disso. Porque Vênus está na terceira casa de Marte. É assim que funciona? Não sei, os astrólogos de plantão? É assim? Minha lua está ascendendo em Câncer. É isso mesmo que fala? Eu não entendo de astrologia. Quem é astrólogo de plantão aí? Tem nenhum hoje nessa turma? Excelente. E eles começaram a ter um domínio dessa técnica, desse conhecimento. E eles começaram. Então as pessoas iam procurar eles. Vejam bem que os médicos não eram mais apenas os sacerdotes, eram outras pessoas. E isso começou a trazer problemas. Para quem? Para quem não era médico. Naquele tempo, já começou a ter o ato médico. Ok, o que eu preciso para me curar? Orações, amuletos, elementos dos mais diversos. Você vai ter isso e você se cura. Se você tiver essa medalhinha, se você tiver esse osso, se você tiver essa pedra, se você tiver esse cristal, você vai ficar bem. Então tome isso aí. Então você tem aí os patuás, você tem aí os terços, você tem aí as guias, que muitas das vezes são utilizadas simplesmente como esses elementos de proteção. Usa isso aqui e você vai ficar isento de qualquer coisa. Novamente eu destaco, cadê a responsabilidade da criatura humana? Eu sou o maior pilantra do mundo, eu sou o maior sacana, mas eu estou com a guia, estou protegido. Não vai ter nenhum problema que vai acontecer comigo. Então, esse processo ele foi construído, essa ideia foi construída, porque dava lucro. Você vai comprar aqui. Então, assim, hoje a gente não tem essa coisa talvez tão intensa, mas você já tem hoje, você precisa ter um número. Você não precisa hoje de um patuá, você não precisa de uma guia, você precisa de um número. Qual é esse número? O número do seu plano de saúde. Se você tem o seu número, você tem acesso. E você está protegido. Se você não tem, você está com problemas. Vocês estão buscando a construção de um espaço de ser terapeuta, de lidar com o ser na dor. O público-alvo de vocês é sofrido, é cansado, é machucado, é ferido. E quem está ferido, fere.
Quem está machucado, machuca. Ok? Então, ainda tem tempo de vocês reorganizarem a vida e a agenda e, por exemplo, escolher trabalhar na CVC. À direita, a Torre Eiffel. E todo mundo tira foto, todo mundo vai sorrir, vai ficar feliz. Mas quem vai procurar você, vai machucar você. Você vai ter que fazer um exercício para receber a ironia, a agressividade, a autoridade de quem está com você, porque a gente vai estudar no movimento histórico que não só as pessoas que estavam lá do lado de lá se tornaram arrogantes, mas quem está do lado de cá também adquiriu uma super arrogância, porque eu posso estar aqui e eu estou pagando pelo seu serviço, então você me deu o que eu quero receber, você não me deu o que eu preciso, você me deu o que eu estou pagando para você me pagar. Dá para entender essa ideia? Então a gente vai encontrar muitas dessas pessoas. E o agravante que eu havia falado é que nós vamos estar lidando com, hoje, talvez um dos maiores problemas. Muita gente diz que é algo maravilhoso, mas eu entendo como um grande problema, que é o Dr. Google. Qualquer coisa eu vou para o Dr. Google e eu amplio o horizonte e eu amplio as minhas dores e sofrimentos. Quem de vocês aqui, após uma consulta ou após uma receita, em qualquer lugar, vai consultar o Google? Olha o que quer dizer aquilo. Levante o braço, por favor. Olha como é natural. A gente foi educado para isso. Eu não estou dizendo que isso é certo e nem estou dizendo que isso é errado. Eu estou dizendo que isso está acontecendo, né? O que ele quis dizer com isso? E quando vocês começarem a conhecer as substâncias homeopáticas, por que ele passou isso para mim? Quando vocês entenderem o que representa aquela... Ele não acredito que ele está pensando isso ao meu respeito. Não acredito, juro. Juro que eu não acredito. Quando vocês entenderem, não o olhar do médico, porque para o médico a homeopatia é uma substância, é um remédio. Para nós, a homeopatia é um ser. E eu tenho uma personalidade. E ele está falando da minha personalidade quando ele passou aquele remédio. Onde que ele está vendo que eu sou orgulhosa, que eu sou vaidosa, que eu sou metida e arrogante? Eu vou que nunca mais volto na consulta com ele. É mais ou menos assim que acontece. No Egito, as coisas começaram a se alterar. Aqui começou a ter uma mudança muito interessante. A perspectiva que existia é que tudo tinha relação com uma estrutura concreta, uma estrutura material, ainda que eu tivesse que me relacionar com o sagrado. No Antigo Egito já começou a aparecer uma tal de energia. Foi aqui que começou a se falar nisso. Que isso? Tem alguma coisa fora? Que energia é essa? O que é isso, afinal de contas? Eles começaram a perceber que nós somos seres que temos uma estrutura material, mas temos uma estrutura não material, sutil. Como que é isso? Quem adoece? Em quem eu tenho que cuidar? Quem é primordial? Essas foram as primeiras perguntas que eles começaram a fazer. E, de certa forma, aqui começa uma mudança radical. Quando você pensa em algo, quando você tem um pensamento, quando você tem um sentimento, isso é energia. É energia pura. Pensei e senti. Qualquer coisa. Automaticamente, essa energia ela vai adquirir um padrão, uma forma de ser. Ela pode ser suave, ela pode ser intensa, ela pode ser bem fraquinha, ela pode ser bem forte, mas tudo que você está pensando e tudo que você está sentindo está criando um padrão de energia. Onde fica essa energia? Onde ela está? A gente vai refletir sobre isso. Eles começaram a perceber isso. E eles começaram, ali, os sacerdotes e os médicos começaram a fazer leituras. As pessoas chegavam perto e eles sentiam algo. Peraí, tem alguma coisa aqui. Eu estou aqui de costas, a Karine chega e eu começo a sentir. Peraí, eu não estava sentindo o que eu estou sentindo. O que aconteceu?
Aí eu vejo, opa, peraí, será que tem alguma coisa a ver? Aí eu me afasto. Opa, melhorei. Aí eu me aproximo. Opa, estou sentindo de novo. Então, essa coisa de sentir, de percepção de energia começou a ser construído aqui. Então, tem alguma coisa diferente. O que é isso? A ideia de espírito, a ideia de alma começou a ser construída aqui, nesse exato instante. Até então não se falava nisso. Ok? Além disso, dessa consciência, desse ser que pensa, desse ser que sente e desse ser que transmite, além de eu tocá-la, porque eu posso tocá-la e transmitir com o toque alguma coisa, mas eu posso tocá-la só de estar perto, mas isso foi se aprofundando. Eu posso tocá-la a quilômetros de distância. E eu posso tocá-la fora de um tempo. Tudo bem? A gente está caminhando. Espera aí, essa confusão está aumentando. Onde é que está a minha... Mas onde é que está o meu problema? Não está no meu corpo? Está nos meus pensamentos? Está nos meus sentimentos? Onde é que está, afinal? E como resolver isso? Como lidar com uma coisa material? Como dar uma coisa material para uma coisa que não é material? Como fazer isso? Essas perguntas que eu estou fazendo para vocês, elas aconteciam em círculos fechados. A massa, a grande massa, alguém leu aqui massa de manobra, né? A grande massa não passa nem ideia sobre o que é isso que a gente está falando. Por quê? Porque até a maioria precisa sobreviver. Quem é que vai fazer esses pensamentos, essas discussões, precisando acordar cedo, 5 horas da manhã, pegar ônibus lotado, ter que pagar conta, chegar em casa, ter um monte de trabalho, um trabalho árduo. Quem é que vai ter espaço para estar... A maioria das pessoas do planeta hoje tem espaço para refletir o que vocês param para refletir, o que nós aqui estamos refletindo? Não. E agora imagine isso decorrendo, passando pela humanidade, tá certo? Então, eles começaram lá Aí a China já veio trazer um outro princípio. A energia vital, né, mestre Samuel? Aqui os meridianos, aqui os canais, aqui os chakras, os pontos começaram. Peraí, existe uma estrutura física? Existe. Existe uma estrutura sutil? Existe. E como é que se dá a relação entre elas? E eles começaram a estudar. Isso aqui a gente está o quê? 10 mil anos antes de Cristo? É isso? Por aí. Não, 2.700 antes de Cristo. Então já começaram a se fazer tudo. E com essas práticas, com essa energia vital, eles começaram a perceber que efetivamente o corpo não causa. Os primeiros que disseram isso foram os chineses. Não é o corpo causador dos males que está no corpo. O furúnculo que você tem, a enxaqueca que você tem, o pólipo que você tem, ele não foi causado pelo seu corpo. Então, quem causou ele? E quando eu dou um remédio, e quando eu interfiro no corpo, eu estou cuidando do causador? Não. Se eu não entro e elimino a causa, como eu vou eliminar a consequência? Como? É possível? Eu tenho uma goteira que cai aqui no chão. E aí eu chego e passo o pano. Resolvi meu problema. É assim que funciona? E se eu colocar um balde? Eu tenho que ir à fonte do problema. Enquanto eu não fizer isso, eu não resolvo o problema. O que está se manifestando não é problema. Eu tenho que abandoná-lo? Não, vou cuidar, mas o meu olhar não deve estar para ele. O meu olhar deve estar para a causa. Eu aprendi sobre isso? Não. Eu fui ensinado a ter uma dor, procurar um remédio. Eu fui ensinado a ter um problema, resolver o problema. Eu chego no médico, eu tenho esse problema. Ele faz um exame, realmente você tem, toma esse remédio. Aí eu vou tomar remédio, volto, já está tudo normal, as taxas normalizaram. Beleza, carimbo, você está curado. Não é assim que funciona. E os chineses já estavam levantando isso.
Aqui começaram todos os conceitos que a gente precisa aprofundar enquanto terapeuta. E vocês precisam entender esses conceitos. Esses conceitos fazem parte. Alguns vocês já conhecem, o Yin, o Yang. Aí vocês vão conhecer outros conceitos. Aqui eu estou passando apenas para vocês entenderem que tudo que se fala hoje não é uma coisa que foi alguém sentou e criou semana passada, ou mês passado, ou ano passado. Isso aqui tem história, isso aqui tem vida. Então, esses conceitos estão profundamente enraizados, estudados, comprovados. O problema para a ciência é que algo só é científico quando ele é devidamente controlado e repetido. Aqui uma questão muito forte. Vocês vão ouvir falar que a homeopatia é uma pseudociência. Como muito tempo eles falaram que a acupuntura, assim mesmo que escreve, né? A acupuntura era uma pseudociência. Depois eles disseram que a homeopatia, entre outras coisas. Por quê? Primeiro eles tentaram inutilizar os seus fundamentos. Depois, quando eles viram que não iam conseguir, eles tentaram se apropriar delas. Somos só nós que podemos fazer isso. Por que uma pseudociência? O que faz uma coisa ser científica? Perguntando. Comprovado como? Experimentos controlados que podem ser repetidos a hora que se quiser. E apresentam os mesmos resultados. Alguém vai questionar, mas a homeopatia é uma pseudociência, você não pode controlar. E eu concordo plenamente nesse aspecto. Por quê que eu não posso controlar? Porque eu estou lidando com o ser. O ser não se repete. Você não se repete. Ontem você deitou e dormiu. Quando você acordou hoje, é outro. Quando você dormir e acordar amanhã, já vai ser outro. Você não se repete, a sua dor não se repete, a sua angústia não se repete, o seu medo não se repete. O fator que o alimenta pode até ser o mesmo, mas a forma como você sente é diferente. Então, eu não tenho como controlar nada nessa vida. Eu não tenho como conscientemente repetir. Eu vou repetir, não. Você pode até dizer a mesma palavra todo dia para a pessoa, eu te amo. Acorda, dá um beijo, eu te amo. Eu acordo, dá um beijo, eu te amo. Você pode até repetir a palavra, mas o sentimento ele sempre será diferente, a mais ou a menos. Mas o externo pode ser controlado, o interno não pode ser controlado. Ok? Então, esses conceitos todos, eles vieram daqui, da China. Certo? O homem é um ser energético e nós vamos aprofundar. Nós temos um módulo só para isso. Fisiologia sutil. Chakras, corpo sutil, campo áurico. O homem adoece antes. O homem adoece antes do corpo adoecer. Nós somos energia, nós somos um complexo muito grande de meridianos, de corpos sutis, de aura. Isso tudo a própria ciência tem verificado através de fotos, através de quantos de energia, de medidores, enfim, isso tudo já está sendo, digamos assim, comprovado. Quando perguntarem para vocês, afinal de contas, essa medicina que você está aí trabalhando, estudando, homeopatia, qual é o fundamento dela? É vital. Nós somos vitalismo, vou corrigir aqui, vitalismo. Por quê? Porque ela trabalha com uma força vital que mantém a vida. Samuel Hahnemann não inventou, não criou. Ele foi buscar, na sabedoria antiga, os elementos primordiais. Então, há uma força vital em você. E quando essa força vital adoece, o seu corpo adoece. E quando essa força vital adoece, você se desequilibra em todas as esferas. Afetiva, emocional, psicológica, intelectual, produção, relacionamento. Você, como um todo, se desequilibra. Então, a gente não sofre em partes separadas.
Se você vai ao gastro, ao cardiologista, ao psicólogo, ao psiquiatra, ao dermatologista, não é porque você tem muitos problemas. Você só tem um problema e ele está sendo enxergado com muitos olhares. E o grande desafio, e nós nos propomos a enxergar com um único olhar, qual é esse problema que afetou o coração, que afetou a pele, que afetou a cabeça, que afetou a produção. Por que aquela pessoa não sai do cheque vermelho? Por que aquela pessoa só vive entrando em relacionamentos conflituosos? Por que aquela pessoa só arranja chefes que pegam no pé dela? Por que aquela pessoa só atrai pessoas negativas na vida dela? Porque todos os acontecimentos dela são ruins. Por quê? Onde está o problema? Então, há um centro para tudo isso. A homeopatia se atreve a buscar esse centro. A homeopatia se atreve a ir até o ponto central. Sabe aquele ponto que você toca e a partir dali tudo desencadeia? Isso começou aqui já. Isso vem sendo desenvolvido a partir daqui, tá certo? Então, nós vamos entender. Vou te dar algum exemplo bem prático. Quando você se aproxima de alguém e que você não conhece, você está no ambiente e você se aproxima. Alguns de vocês já sentiram um mal-estar ou bem-estar diante de alguém assim, sem ter porquê? O que é isso? Energia. Quem produz essa energia? O próprio ser. Por que a minha energia ela é densa, positiva ou negativa? O que faz isso? Onde está o centro do desequilíbrio? Onde está o centro? Os pensamentos. Mas o pensamento ainda não é, tem algo atrás do pensamento que alimenta o meu equilíbrio ou o meu desequilíbrio. O que é? O sentimento também é consequência disso. Vocês falaram hoje cedo aqui. A daqui que vem todo o processo. É aqui. Não é a consciência teológica. Não é a consciência do anjinho, essa coisa não. É a consciência no sentido de eu sei. É o que eu sei ao meu respeito. É a minha, no caso, inconsciência que provoca todos esses desequilíbrios. Então, nós não somos apenas um corpo que apresenta uma estrutura física, onde eu tenho átomos, moléculas. Tem alguma coisa diferente aqui. Os chineses, os hindus, depois na sequência, eles começaram a ver de forma maravilhosa, aqui começa a psicossomática. Nós vamos aprofundar essas ideias. O que é a psicossomática? É o estudo de cada órgão e de cada problema que acontece com o órgão e qual a relação desse problema com o ser e suas questões, suas angústias. Então, eles começaram a entender o que representa o coração, o que representa o baço. É só um órgão? Eu estou com um problema no coração, vou ao cardiologista, faço os exames, tomo remédio, está tudo resolvido. Não, o coração tem uma representação. Por exemplo, ele diz o seguinte, olha só, o coração revela a realidade. Vou pegar só esse ponto para a gente refletir. O coração, segundo os chineses, ele revela a realidade. Por que algumas pessoas, então, têm problema com o coração? Arritmia, tem pressão baixa, pressão alta. Por quê? A realidade não está sendo percebida. Então, não adianta só tomar o remédio. Eu tenho que começar a enxergar a realidade. Vocês estão entendendo esse raciocínio? Então, quando eu começo a entender, vamos dar um exemplo aqui, o baço, né? Espírito de síntese. Analisa todos os ângulos da questão. O que quer dizer isso de uma certa forma? Sou crítico. Eu sou observador. Então, a pessoa começa a ter problema no baço, segundo os chineses, um dos motivos, não todos, mas um dos motivos, é que ela começa a ser muito racional, muito crítica, muito cobradora, muito analisa tudo, muito pondera. Aí o baço dela começa a gritar. Adianta tomar remédio para o baço?
diabetes, ele inicia basicamente aonde, os problemas com diabetes? No baço. O que acontece? O que está acontecendo com o diabetes? O que está deixando? Qual é o problema que está acontecendo a nível fisiológico com a insulina? O doce, a doçura da vida perde. Por que eu perco a doçura? Porque eu começo a ser muito crítico, muito duro, muito racional. Aí eu vou e começo a tomar medicamento para organizar a insulina, mas eu não mudo o meu olhar crítico. Eu altero alguma coisa na minha saúde? Tudo bem, pessoal? Dá para ir acompanhando essas ideias? Então, quando você entende que os rins, por exemplo, aqui, regulam a decisão e a vontade. Então, quando você percebe que a pessoa está começando cistites recorrentes, ela está com pedras nos rins, ou qualquer coisa parecida, ela começa a questionar: como é que está a tua atitude? Como é que está a vontade diante da vida? O que nós vamos estudar e que vem lá de trás é a ideia de que por trás de todo o problema que se apresenta concretamente tem algo de desequilíbrio no mais profundo do ser. Esse desequilíbrio que precisa ser cuidado. A homeopatia é para isso. A homeopatia não é para a pedra dos rins. Não é para a cistite, embora eu possa usá-la. Eu posso usar um medicamento. Eu estou com a cistite recorrente, eu não consigo parar. Então, tem alguém aí entre vocês que está. Então, você vai chegar na farmácia e diz assim: por favor, eu quero que você produza esse medicamento para mim. Cantares, 6CH, álcool, a 5%, 30 ml. A pessoa vai tomar 6 gotas, 3 vezes ao dia, por 30 dias. Você chega na farmácia, alguém chegou para você, estou com problema de cistite, infecção urinária, tal, você passa esse remédio. Se você fizer só isso, você é uma alopata. Você não está sendo homeopata. Agora, por que essa cistite está acontecendo? O que está por trás desse processo? Aí eu vou entender. Aí eu vou entender o órgão, vou entender a função, eu vou entender a doença, eu vou entender, eu tenho que corrigir isso também. Quando os chineses começaram a estudar os rins e os pulmões, eles não estudaram a pneumonia, a bronquite, a pedra, eles estudaram a representação do órgão. O que ele representa. E a partir da representação, as pessoas começaram a ver quais os problemas que as pessoas têm nesse órgão, nos rins. Tem isso, isso e isso. E aí eles começaram a fazer os estudos e associações. Eles não partiram da doença, daquilo que se apresenta como doença. Eles partiram do simbolismo, da representação simbólica. Do tipo assim, simbolicamente, quem quiser responder, responda. Quem não quiser, intimamente faça-o. O que representa a sua mãe para você? O que representa hoje a sua mãe? A gente está no Dia das Mães, vamos falar essa pergunta. Hoje, mesmo quem já perdeu a sua mãe, já morreu, o que representa? Qual é a representação da sua mãe? Numa palavra. Alguém pode falar? Alguém quer falar? Liderança. Peraí, liderança, modelo, força, cuidadora, força. Então, assim, existem conceitos que foram sendo construídos com o passar do desenvolvimento da humanidade, e eles se tornaram conceitos arquétipos, arquétipicos. Ou seja, conceitos modelos, conceitos fundamentais para aquela ideia. Começaram a fazer estudos e observaram que quando se fala em mãe, se fala nessas questões. Da mesma forma, os chineses começaram a observar
que as pessoas que tinham problemas ligados aos rins, elas tinham certas características: medo, insegurança, agressividade. E aí elas começaram a organizar aquilo ali, e com aqueles estudos, vejam bem, eles não estavam estudando a doença que se manifestava. Eles estavam estudando as representações de quem sentia aqueles problemas, com aquelas doenças. E eles estavam cuidando dessas representações. Porque quando eles cuidavam da representação, o órgão melhorava. Tem um medicamento chamado sépia. Eu vi um dia desse no Facebook uma postagem dizendo assim, um neném, um bebezinho com a cara de espanto, e embaixo dele assim, a pergunta assim: como? Você não se chama mamãe? Eu achei bem interessante, assim, tem um ser ali, existe um ser ali, você é fulano, você... Então havia um espanto. Então, há um medicamento chamado sépia, Luciana. Ele é feito, vocês conhecem aquele polvo, é uma enguia, um polvo, uma lula, que ele solta um líquido escuro. Não sei se vocês já viram isso. Ele solta, ele está no ambiente, quando vem a ameaça, ele solta aquele líquido escuro e fica tudo escuro, aí ele foge. Tudo escuro e ele foge. É sépia. Esse medicamento, ele é maravilhoso, tem resultados fantásticos para aquelas mães que o filho chega para ela e diz assim: mãe, tipo sábado à noite, mãe, estou saindo, vou com os amigos, nós vamos estar em tal lugar, em tal hora, e em tal hora eu volto. Beleza, filho. Aí o filho sai, ela vai, deita e dorme. Sem problema nenhum. Ela dorme. Esse é o padrão de mãe conhecida? Quando a mãe tem essa postura e há uma pressão social sobre ela, esse medicamento ajuda a equilibrá-la. Aí tem um outro medicamento chamado Briônia. A situação é a seguinte: mãe, estou saindo, sábado à noite. O filho: mãe, estou saindo. Beleza, pode sair, se eu morrer não tem problema não. É assim mesmo. Se eu passar mal, não. Eu ligo para o SAMU, qualquer coisa, pode ir. Então, de 10 em 10 minutos ela liga, quer saber onde está. Aí toda hora abre a cortina, toda hora deita, toda hora vai lá e tal. Aí vai lá dentro, aí acorda o marido, que já tem 3 horas que está roncando, acorda o pai: ele não chegou ainda. Assim, ele já falou em tal lugar. Não, mas ele não chegou, liga para ele agora. Aí liga, 10 minutos, liga. Aí daqui a pouco o moleque já está de saco cheio, a menina nem atende mais o telefone, bloqueia o pai, bloqueia a mãe. Então, ok? Então, assim, vocês vão entender. Os indianos vieram enriquecer o olhar sobre a medicina. De que forma? Os indianos começaram a trazer a natureza de volta, trazer o ser para o contato com o natural. Começaram a entender os movimentos do próprio organismo. Eu não falei sobre o pâncreas, né? O pâncreas, você diz assim, os problemas que acometem ao pâncreas têm a ver com desistência da vida. Abandono, eu cansei, não quero mais existir, não tenho mais esperança, não tenho mais razão de ser. Aí o pâncreas é o primeiro órgão que começa a falhar. Aí depois vem problema de anemia, vem problema de uma série de coisas. Mas o primeiro grito do pâncreas é desistência, abandono. O fígado tem muitos, mas o mais destacado é a raiva, o ressentimento, a agressividade, aquela coisa toda, né?
Muito bem. Os indianos, então, eles começaram a entender cada parte que compõe o organismo, a fisiologia. Mas eles não pararam na parte de estudar a gordura, o sêmen, a medula. Eles começaram também a buscar o elemento sutil, o que compõe. Existem outros corpos. E eles fizeram ligações. Aqui eu quero chamar essa pequena reflexão. Eu quero que vocês prestem atenção nisso. Olha só. A ideia de palavra, fonte de vida, limpeza e fluir. Eu quero que vocês entendam que, diante de um paciente, só as queixas que eles apresentam, os resultados dos exames, não falam dele. Falam do corpo dele. Mas quem é que fala de mim? Quem é que vai falar de mim? Quem vai contar a meu respeito? É um exame? É uma imagem numa tela? Quem é que vai falar de mim? Quem deveria falar de mim? Eu. Agora, onde eu aprendia isso? A falar de mim. E quando eu falo de mim, eu estou falando de mim mesmo? Ou eu estou falando dos meus problemas? Vocês já devem ter ouvido aquelas pessoas que... Tem algumas pessoas que chegam do seu lado assim, em 5 minutos elas contam a vida delas para você, no ônibus, no táxi, em algum lugar no Uber. Já percebam? Agora, se vocês pararem para prestar atenção, elas não estão falando delas, estão falando das dores dela, dos problemas dela, das faltas delas, dos excessos, mas não estão falando dela. E aí eu vou repetir a pergunta que eu fiz lá no nosso primeiro encontro. O que é falar de você? Como é que você fala de você? Existem basicamente 2 tipos de paciente que vão se subdividir em vários outros tipos. Tem o paciente que quer ouvir o que quer ouvir, e tem o paciente que quer ouvir e que vai ouvir o que precisa ouvir. E tem o que está pagando e não quer ouvir nada a mais do que ele está pagando para ouvir. E qualquer coisa a mais, você vai se tornar um idiota diante dele. Exatamente. Mas às vezes ele procura outros, um psicanalista, um psicólogo, achando que porque ele está pagando, ele tem o direito de... Eu estou pagando e você vai me dizer o que eu estou. Então você vai ter o paciente que vai sair, ele pode sair encantado de uma consulta. Nossa, que consulta maravilhosa, fantástica essa consulta. Essa atitude dele pode ser fundamentada pelo seguinte motivo. Porque, num primeiro momento, ele teve a oportunidade de falar. O assunto preferido das pessoas são as pessoas. E ela teve a oportunidade de falar. Naquela consulta, ela não foi dito nada para ela. Não havia o que dizer para ela. Ela precisava esgotar. Ela precisava esvaziar. Então ela falou, chorou, falou, e no final te abraçou. Você é a melhor pessoa do universo. Foi embora. E tem aquela pessoa, esse mesmo, o outro que vai chegar, e ele vai ouvir exatamente os questionamentos que ele precisa. E aí entra uma das primeiras colocações para vocês. Nunca afirmem nada para seus pacientes. Nunca digam, é isso, determinem aquilo. Questionem sempre. Questionem sempre. Então, quando o paciente tiver em você uma certeza, alguma coisa se quebrou na relação. Então, o paciente, quanto mais ele sair questionando a ele próprio e a você, melhor foi o processo terapêutico. Melhor é o processo terapêutico. Você não tem que ter respostas. Como você interpretar que o problema está na palavra? Por que aquele problema de amigdalite repetida, infecção recorrente das cordas vocais, está na palavra? Mas que palavra é essa? A não dita, a não expressa, a engolida, a mal interpretada ou a não cumprida. Tudo em torno da palavra. Os caras lá já estavam estudando isso, cara.
Aí eu vou lá e tiro a amígdala. Pronto, resolveu o seu problema. Eu quero conduzir vocês a chegar num ponto de extremo espanto diante dessa ciência tão avançada, tão tecnológica, mas tão sem humano. São várias. Primeiro é o seguinte, toda representação no corpo tem uma representação sutil. Mesmo que eu perca a parte do corpo, a representação continua atuando, com menos intensidade. Alguém já viu falar de alguém que perde um membro, uma perna, um braço? É a chamada dor fantasma. Pessoas que perderam o pé e continuam coçando, estou coçando meu pé, mas não tenho mais pé, cadê o pé? É a contraparte sutil. Então, quando a parte física, a parte concreta, é um filtro. Ela é um filtro onde as toxinas elas são liberadas. Se esse filtro não está ali para ser liberado, para onde vai aquela toxina? Para outro lugar. E qual é o mais importante de todos os filtros que nós temos? O mais importante de todos, o maior e mais importante, a pele. Quem quer ter problema na pele hoje? Quem quer transpirar? A gente nem mais está transpirando, gente. Já tem desodorante que garante 72 horas sem transpirar. Isso tudo é liberação. O que vai acontecer com essa toxina que não sai? Ela vai entrar. Pois é, o pulmão ele tem 3 representações: tristeza, carência e dificuldade na troca. Eu estou tendo dificuldades numa troca. Eu até falei sobre relação. Toda relação é troca. Professor-aluno, colegas, marido e mulher, pai e filho, irmão, chefe-empregado. Toda relação é troca. Se eu dou, eu preciso receber. Se uma relação só dá ou só recebe, a relação vai ter problemas. Toda relação exige troca. Toda relação. Mas eu amo. Amor é outra coisa. Amor é doação, é incondicional. Mas relação exige ir e vir. Quando eu começo a apresentar problemas, e quais são os maiores problemas das pessoas que sofrem principalmente com pneumonia, com tuberculose, com bronquite asmática? Tem alguém com esses processos aqui? Quais são os maiores problemas dessas pessoas? Dificuldade em receber. Dificuldade em receber. Ou a maioria chega e diz assim, é porque eu não quero dar trabalho. É porque eu não quero incomodar. Mas o que a gente tem visto por trás de tudo isso é um profundo orgulho. Na verdade, eu não recebo porque é muito pouco isso que eu tenho para dar. Eu merecia muito mais.